O que é, afinal, a igreja? Quais são os aspectos da natureza da igreja? Eu sou igreja? O que é igreja local, universal? É possível dividir uma ou outra? Paz, eu sou o pastor Wellington Sales e é um prazer estar novamente aqui para dizer que nós vamos estudar a partir de agora a lição de número 3, a natureza da igreja. São estas algumas perguntas que introduzem os estudos que se relacionam com as observações bíblicas a respeito da natureza da igreja. E, nesse sentido, cabe também fazer a consideração que, na ordem dos estudos a respeito da disciplina ou doutrina bíblica da igreja, o estudo sobre a natureza dela vem, na maioria das vezes, logo após os estudos a respeito das metáforas, símbolos ou imagens bíblicas da igreja. Isto, naturalmente, para o nosso benefício de compreensão, relaciona esta lição, a lição de número 3, com a lição passada, a lição de número 2, seguindo, por assim dizer, um propósito de compreensão amplo, na medida do possível, a respeito dos aspectos da natureza da igreja. Para ficar melhor entendido o que eu estou acabando de dizer, eu faço menção do que cita Michael L. Duzin na Teologia Sistemática, com a perspectiva pentecostal do nosso reconhecido Stanley Orton. Além das metáforas que descrevem a natureza da igreja, as escrituras sugerem conceitos pelos quais teólogos lhe descrevem o caráter. Então, como eu dizia, na esteira, no caminho, na continuidade desse momento do estudo da doutrina da igreja, em que nós centramos a atenção, dedicamos tempo no estudo a respeito da natureza, nós compreendemos a funcionalidade dos símbolos, das metáforas, das imagens, e agora nós vamos observar de maneira mais específica algumas características que costumam ser apresentadas como marcas da igreja verdadeira, atributos da igreja verdadeira, aspectos da igreja verdadeira, estes que já eram ou já vinham sendo apresentados por meio de algumas figuras. Antes também de iniciarmos a nossa lição propriamente dita, eu faço ainda uma segunda consideração, e esta relativa à relevância do estudo a respeito especificamente da natureza da igreja, e o faço tendo em vista a relevância do ponto de vista histórico, e aí faço menção de Louis Berkhoff, o que ele aponta na sua teologia sistemática, dizendo mais ou menos assim: sentia-se pouca necessidade destas marcas quando a igreja era claramente uma só. Mas quando surgiram as heresias, tornou-se necessário indicar certas marcas pela quais se pudesse conhecer a igreja verdadeira. Houve um momento da igreja em que não era necessário, não se mostrava relevante destacar aspectos daquilo que seria a igreja verdadeira, porque a igreja vivia em um estado, por assim dizer, de graça, tendo no seu seio, na sua instituição, a existência desta originalidade, desse comprometimento bíblico, mas com os surgimentos das seitas, com as divisões promovidas pelas seitas, baseadas, é claro, em heresias, passou a ser necessário definir o que era a igreja verdadeira e o que não era igreja, fruto das heresias, igrejas influenciadas não mais pela verdade bíblica, igrejas descompromissadas com a saúde doutrinária bíblica em relação a Cristo, ao Espírito, ao Pai.
Nesse sentido, foi necessário se considerar, do ponto de vista bíblico, as marcas daquilo que seria verdadeiramente a igreja, e, é claro, igrejas ou ajuntamentos cristãos, supostamente, que não correspondessem a essas marcas, a esses atributos, a essas características bíblicas da verdadeira igreja, não poderiam ser consideradas biblicamente igrejas. Quando nós falamos da relevância do estudo da natureza da igreja, é preciso também vermos esta relevância do ponto de vista moderno, em um tempo marcado pela militância ideológica, da desconstrução e ressignificação de conceitos ortodoxos. A fim de que se mantenha a saúde da igreja, entre outras coisas, é necessário saber a sua definição bíblica. Você já sabe que nós vivemos um momento marcado pela desconstrução e ressignificação de palavras, de conceitos. Alguns grupos militantes tomam para si, sequestram palavras que ora tinham um conceito, um significado, e agora recebem uma imposição político-ideológica de alguns grupos, e é necessário nós ficarmos em uma vigilância pessoal a respeito do que significa ou deixou de significar a palavra, inclusive sob o perigo de sermos criminalizados. Nesse contexto, também a palavra igreja recebe alguns prejuízos, é sequestrada, por assim dizer, por alguns grupos específicos, e é necessário, nesse emaranhado de conceitos do que é igreja, do que deixa de ser igreja, do que passou a ser conhecido ou interpretado a palavra igreja, no nosso tempo, voltarmos os nossos olhos para as Escrituras Sagradas e conhecer biblicamente o conceito da igreja, partindo desse ponto da relação que nós possamos adquirir entre nós e, naturalmente, as marcas, as naturezas, ou melhor, as características da natureza da verdadeira igreja. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução. Primeiro, na nossa introdução, nós devemos considerar que existem vários aspectos que definem a igreja verdadeira. Significa dizer que a lição de número 3 não vai tratar de todos, até porque não seria possível. Em segundo lugar, é necessário considerar na nossa introdução que a lição de número 3 abordará 4 aspectos da natureza da igreja. O aspecto convencional, que é bíblico e cristológico, como veremos. O aspecto local, visível, organizacional, como veremos. O aspecto universal, místico e espiritual, como veremos. E o aspecto ou atributo da unidade. E, em terceiro lugar, ainda no contexto da nossa introdução, cabe considerar, portanto, que nós estudaremos confessionalidade, localidade, universalidade e a unidade da igreja. Vamos ao nosso primeiro ponto, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro subponto, a igreja verdadeira, a igreja de natureza original, é uma igreja fundamentada na palavra. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. E você sabe que Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra. Cristo, em uma das imagens que apresentam a igreja, que também apresentam informações relacionadas à natureza da igreja, é esse fundamento sobre o qual ela está constituída, estabelecida. Portanto, a igreja verdadeira, a igreja bíblica, é uma igreja que se fundamenta na palavra, que se fundamenta nesta base estável, firme, Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Além da igreja se fundamentar no Verbo,
encarnado, a igreja se fundamenta na revelação inspirada por Deus, que é a Bíblia Sagrada, a reconhecida palavra de Deus. Aí eu chamo a atenção para essa relação que a igreja tem com essa atitude revelacional de Deus. A atitude de revelação, de se fazer conhecido, de estabelecer relacionamento, comunhão com o ser humano, e o ápice, né, o ponto mais alto desse processo de revelação de Deus, conforme exposto na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, um processo comunicativo de Deus, o ápice se dá em Cristo, a revelação de Deus, a palavra encarnada e a Bíblia Sagrada. A categoria dessa revelação é especial e é subdividida em duas atitudes soberanas e milagrosas de Deus: a encarnação da palavra Cristo e a revelação da palavra, a Bíblia Sagrada. A igreja tem relacionamento essencial que a distingue, que a caracteriza, que a define como uma igreja verdadeira, fundamentada na palavra Cristo e fundamentada na Bíblia, a palavra, as revelações especiais de Deus. Segundo ponto, ou segundo subponto, a igreja verdadeira, de natureza bíblica, ela é habitada pelo Espírito. Ela é um lugar em que o Espírito está. Ela é um organismo em que o Espírito se move. E é interessante que essa habitação do Espírito se dá, entre outras coisas, de maneira mais clara, exatamente na apresentação da igreja como o corpo de Cristo. O Espírito é a vida, é a vitalidade deste corpo. Para usar a palavra utilizada pelo nobilíssimo pastor José Gonçalves, comentarista dessa lição, o Espírito é a força motriz do corpo da igreja. É claro que nessa etapa do nosso estudo, em que a igreja é habitada pelo Espírito, nós daremos atenção ao protagonismo, à relevância que o Espírito Santo tem na igreja. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. E eu quero, junto ao nosso comentarista, juntamente, logicamente, com a nossa lição, fazer a citação do que diz Schaeffer, uma relação quádrupla, a terceira pessoa da Trindade. Eles são nascidos do Espírito, habitados pelo Espírito, batizados pelo Espírito e selados pelo Espírito. O teólogo Lewis Schaeffer, nesse momento em que ele apresenta informações relacionadas à doutrina da igreja, ele faz menção da relação que a igreja tem com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nesse momento, ele aponta para o protagonismo do Espírito no relacionamento da igreja. E diz que essa relação é vista de 4 pontos de vista. Primeiro, a igreja é feita de pessoas regeneradas pelo Espírito, nascidos do Espírito. A igreja é feita de pessoas habitadas pelo Espírito. A igreja é feita de pessoas batizadas pelo Espírito e seladas pelo Espírito. Quando nós observamos a constituição, a natureza da igreja, é impossível nós não termos o contato com esse protagonismo do Espírito. Afinal, ele convence, ele regenera, ele insere no corpo o batismo do Espírito, ele ajuda a preservação do crente no corpo de Cristo, na igreja, e ele capacita a igreja para cumprir as suas obras. O terceiro subponto é este: quem faz parte da igreja anda no Espírito. E aqui nós vamos perceber, em primeiro lugar,
A convicção da salvação é o Espírito que produz. Testemunha, comunica, transmite segurança ao nosso entendimento, ao nosso espírito, esse elo de contato com a realidade espiritual, que é o nosso espírito. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, comunica com esse ponto nosso, humano, da constituição humana, da comunicação com o espiritual. O Espírito comunica, testemunha, transmite para o nosso de que nós somos filhos de Deus. O Espírito nos governa, ele dá direção, orientação, e nessa direção, nessa orientação, nós somos capacitados na batalha contra a carne a vencermos essa tentativa diária, essa tentativa presente, permanente, da carne nos governar. Andar no Espírito e não cumprir os desejos da carne é estar sob o governo do Espírito, na esfera de ação, de ordenação, de orientação, de comando do Espírito, porque se não estiver nessa área de governo do Espírito, naturalmente vai estar na área de governo, de ação, de comando da carne e do pecado. Portanto, o crente vence enquanto ele estiver na área de ação e do governo do Espírito. Ele deve andar no Espírito. E, em terceiro lugar, o Espírito capacita, o Espírito habilita o crente, a igreja, de maneira sobrenatural, para que ela cumpra, para que ela consiga realizar suas obras, seus serviços. Há quem diga que a igreja é um meio da graça, é um instrumento pelo qual Deus alcança as pessoas, pelo qual Deus manifesta a sua graça, e especificamente a igreja é vista assim, porque é a portadora da responsabilidade de pregar a palavra naturalmente que produz a salvação na vida das pessoas. Para que a igreja cumpra o seu papel como instrumento eficaz de revelação da graça por meio da pregação, o Espírito a ajuda. Ajuda como? Dando capacitações sobrenaturais para que ela cumpra, ela seja um instrumento eficaz na mão de Deus. Tanto quem faz parte da igreja está envolvido, anda, está imerso na ação do Espírito de Deus, é convicto, está sob o governo, direção, orientação do Espírito e é capacitado pelo Espírito. Este é o nosso primeiro ponto, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. A igreja verdadeira, a igreja de natureza bíblica, ela é fundamentada na palavra, na revelação especial de Deus, que é Cristo e a Bíblia. A igreja, na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito. Ela tem um relacionamento com o Pai, ela tem um relacionamento com o Filho, ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. É ele que nos faz nascer de novo, que habita, que batiza e que sela. A igreja de natureza bíblica, verdadeira, portanto, ela anda no Espírito, está sob o governo do Espírito. E estar sob o governo do Espírito é receber a convicção de que nós somos filhos, é estar sob o comando do Espírito para não estar sob o comando da carne, é receber do Espírito a capacitação para que a igreja, como instrumento da graça, consiga cumprir o seu propósito, ser um instrumento eficaz na mão de Deus. Agora, vamos ao nosso segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Esse é um ponto do estudo da doutrina bíblica da igreja muito sensível, mas muito importante, muito necessário. Nós temos dois extremos nesse estudo, a simplificação e a complexidade.
nós ficamos com a posição bíblica, na medida do possível, que aponta informações básicas para dizer o que é igreja local e visível e o que é igreja universal e invisível, sem tocar nas complexidades históricas, nos posicionamentos históricos, porque nos cobraria muito tempo, também não é essa a nossa missão aqui, não é esse o nosso objetivo aqui. Primeiro subponto, a igreja é local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial no lugar, isto é, em relação ao local, ao espaço geográfico. Eu adiciono isto à cultura, à realidade comunitária. E é interessante citar o que diz Eurico Bergsten em sua teologia sistemática. É interessante o que ele propõe a respeito da igreja local. A igreja local é a forma neotestamentária de comunhão entre os crentes. Eurico Bergsten parece ter a ideia de que a igreja local é uma provisão de Deus, é uma obra de Deus para promover essa nova forma de comunhão, essa comunhão, como ele mesmo denomina, neotestamentária. A respeito da igreja local, eu quero fazer também outra citação de Paul Enns. Em sua teologia sistemática, ele diz assim: o uso mais comum da palavra igreja no Novo Testamento é para designar um grupo de crentes que é identificado como uma assembleia local ou congregação. Nós vamos ser apresentados ao fato de que, na maioria das vezes em que a palavra igreja se apresenta no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, é com essa característica local. A igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Cencreia, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na casa de fulano de tal, a igreja que está na casa de Ciclano, ou seja, uma igreja visível, uma igreja local, uma igreja em que é possível perceber a comunhão, uma igreja em que é possível perceber a sua dinâmica de existência. Esta é uma igreja local e visível. Segundo subponto, as particularidades das igrejas locais. As igrejas locais não são iguais. As igrejas locais não são parecidas. Isso é muito compreensível, porque elas se estabelecem em algum espaço, em algum lugar, que corresponde a uma realidade geográfica, que corresponde a uma realidade cultural. E para mais compreensão desta particularidade das igrejas locais, a igreja visível é composta de pessoas que divergem, não são iguais, não são do mesmo extrato social, ou seja, de pessoas também diversas. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades, e aí é possível perceber de maneira mais evidente ainda a abordagem que, por exemplo, o apóstolo Paulo faz de problemas específicos que ocorrem em igrejas específicas, inclusive as abordagens também para problemas diferentes, para ocorrências diferentes, são diferentes. As igrejas locais não são iguais e nós todos sabemos disso porque vivemos essa experiência de diversidade, de não similaridade, de não semelhança entre as igrejas locais. Inclusive, nós percebemos essa diferença numa igreja local, por exemplo, de uma cidade, que pertence a uma denominação. Mesmo uma igreja que pertence a uma denominação, que está em uma cidade, que se reúne em torno de um documento confessional oficial, elas também não são iguais. E aí nós precisamos reconhecer as particularidades, naturalmente, as abordagens diferentes, naturalmente, problemas diferentes, comportamentos diferentes. As igrejas locais, elas manifestam suas particularidades
particularidades. No terceiro subponto, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, visível, geográfica, cultural, comunitária, existe também na sua dimensão universal. E essa dimensão universal, ela não é palpável, ela não é visível. Utilizando as palavras de Wayne Grudem, é a igreja que só Deus vê. A igreja local é a igreja que o homem vê. A igreja universal é a igreja que Deus vê. É possível definir alguém como parte ou não da igreja local, mas é um pouco trabalhoso definir se alguém ou não faz parte da igreja universal, porque essa igreja é a igreja que Deus vê. A igreja que o homem vê é a igreja local. E essa igreja universal, ela é composta de cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão na glória. Essas duas características da igreja universal, de quem compõe a igreja universal, diz respeito a dois aspectos dela que alguns estudiosos apresentam. Primeiro, a igreja universal é composta de crentes regenerados em todos os lugares. Essa igreja universal, esses crentes que estão regenerados em todos os lugares, em algumas ocasiões são chamados de igreja militante, ou seja, a igreja que ainda está na guerra, no trabalho, na luta de sobrevivência, de pregação, de realização da obra, de tornar-se um instrumento eficaz para o mundo. A igreja que milita. Mas a igreja universal também pode ser reconhecida como a igreja triunfante, ou seja, aqueles crentes que já morreram e agora estão nesse estado intermediário chamado paraíso, já vitoriosos, desfrutando das bênçãos, ou pelo menos dos vislumbres da bênção da eternidade. Essa igreja, que também é a igreja universal, ela é a parte da igreja universal triunfante. Aqui é importante diferenciar igreja de denominação. Por quê? A igreja local é reconhecida como uma organização, mas a igreja universal, ela não é uma organização, ela é um organismo. A organização tem líder, tem pastor, tem auxiliar, tem regra, tem uma constituição administrativa, política, financeira. A Igreja Universal não. Essa organização local tem líder ou líderes. A organização universal tem um líder, um cabeça, um pastor. Não tem líderes, não tem hierarquia, não tem governos, não tem lideranças. Uma liderança, um pastor. Então, é possível, é necessário, melhor dizendo, nós fazermos essa diferenciação entre igreja e denominação, porque, como eu já disse inicialmente, se não me falha a memória, por ocasião da primeira lição, nós vivemos assim uma complexidade de entendimento do conceito do que é igreja, né? Às vezes se chama templo de igreja, denominação de igreja, e é possível nós distinguirmos, diferenciarmos quem é quem, por assim dizer, nesse emaranhado de sinônimos na utilização da palavra igreja. É necessário, portanto, reconhecer que a igreja local pode ser uma denominação, a igreja universal não. A igreja local, ela é reconhecida por essa administração, aquilo que nós chamamos de governo da igreja, e o próprio governo da igreja é diferente a depender da denominação, a depender da confissão de fé. Mas a igreja universal não tem essas diferenciações. Ela é o corpo de Cristo, ela tem um pastor, um rei, um sacerdote, um líder, que é
Cristo. Aí eu faço menção mais uma vez do que expõe Lewis Schaeffer. Visto que a mesma palavra, igreja, é usada para uma assembleia local com relação à verdadeira igreja, a distinção aqui é feita entre a igreja organizada no mundo e o organismo. A igreja organizada no mundo é a igreja local, visível. E o organismo, que não é visível, o corpo de Cristo não é visível, a noiva de Cristo não é visível, o rebanho de Cristo não é visível, Cristo, líder da igreja, não é visível. Esta igreja é um organismo vivo e invisível. E aí eu quero fazer menção, redobre atenção para esta realidade. Nesse sentido, separando igreja local do que é igreja universal, igreja organismo, igreja organização, é possível ser parte da igreja local sem ser parte da igreja universal. É impossível ser parte da igreja universal sem ser da local. Ou seja, na igreja organização, na igreja local, pode haver pessoas que fazem parte apenas da organização igreja, mas não fazem parte do organismo igreja. Portanto, é possível ser igreja local e não ser parte da igreja universal. Mas o contrário não é verdadeiro. É impossível ser parte da igreja universal sem ser da local, porque obrigatoriamente a igreja local ela deve ser uma imagem da igreja universal, principalmente do ponto de vista da comunhão, da unidade. Não se pode ser igreja universal sem desfrutar, sem viver, sem experienciar a comunhão, que é uma das marcas da igreja universal e que a igreja local deve, obrigatoriamente, ou pelo menos deveria, apresentar, assemelhar-se. E aí eu quero fazer a seguinte citação: a pessoa pode professar a fé em Cristo sem realmente conhecê-lo como Salvador. E embora se associe com a igreja instituição externa, igreja local, pode não pertencer realmente à igreja invisível. Lembre-se disso, esse é um alerta, esse é um ponto muito importante para o nosso entendimento. Agora, tendo dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto, a igreja na sua dimensão comunitária, e aqui nós fazemos menção dessa última característica, na nossa lição, é claro, da igreja de natureza bíblica, ela é uma igreja una, portanto, o aspecto da unidade, ela é uma. Isso significa que a igreja é indivisível. É a unidade do corpo místico de Jesus Cristo, do qual todos os crentes são membros. Esse corpo é dirigido por uma cabeça, Jesus Cristo, que é também o rei da igreja, e é vivificado por um só Espírito, o Espírito de Cristo. Então, percebe-se que, diferente da igreja local, que, pelo menos na realidade em que nós estamos vivendo há muito tempo, ela não tem essa característica, esse aspecto da unidade, tendo em vista as suas divergências, suas diferenças, suas particularidades confessionais, teológicas, naturalmente, denominacionais, a Igreja Universal, ela é caracterizada pela unidade. Nela, esses aspectos divergentes não existem. Nela, esses aspectos divergentes de governo não existem. Nela, a hierarquia não existe. A organização humana administrativa não existe. É fundamental para a igreja local. Não criminalize a administração humana, que é uma providência de Deus para a igreja local. Não é providência de Deus o que os homens fazem com o poder, com a liderança que Deus lhes dá. Mas a liderança, a organização administrativa, o governo da igreja é uma provisão divina, inclusive é bíblica. Mas a igreja universal tem um cabeça, uma liderança e um espírito que lhe fornece vida. Esta igreja universal é
indivisível. Ela não pode ser dividida. Segundo subponto, a unidade da igreja. A necessidade da igreja local visível preservar a unidade. A universal é indivisível, mas a local pode sofrer divisões. Se não me falha a memória, é Louis Berkhoff, um teólogo, que faz menção desse compromisso que a igreja local deveria ser consciente e deveria se esforçar para cumprir, para se manter neste compromisso. Qual é? O compromisso de ser semelhante à Igreja Universal. Se a Igreja Universal é una, indivisível, a igreja local também deveria se esforçar para ser semelhante a ela, indivisível. Nesse sentido, Paulo ressalta a unidade da igreja. Evidentemente, ele também tem em mente a igreja visível, pois fala dos oficiais da igreja e dos seus esforços pela unidade ideal. Não apenas a liderança deve se esforçar pela unidade, a preservação da unidade da igreja, mas cada crente deve ser alguém compromissado com a unidade da igreja. Não faz sentido a igreja local ser diferente da igreja universal. A igreja local, muito embora humana, fraca por causa da sua humanidade, composta de gente pecadora, ela deve se esforçar. E o Espírito de Deus está à disposição, ofertando o que for necessário para a igreja, a fim de que ela preserve a sua comunhão e preserve a sua unidade à luz da sua realidade mística, espiritual, indivisível. E, no terceiro subponto, diversidade na unidade. A igreja local, ela tem o desafio, o compromisso de ser una, de manter a unidade, de manter a comunhão. Isso não significa dizer que ela é uma igreja em que todas as pessoas são iguais, é uma igreja sem particularidades, sem diferenças. Muito pelo contrário, é uma igreja diversa, mas uma igreja que, mesmo embora seja assim, ela precisa trabalhar para a unidade. E nós precisamos, eu abro um parêntese para isso, porque o digo sempre quando necessário, não demonizar a diversidade. Não vê-la como um problema que deve ser vencido e trabalhar para que as pessoas sejam iguais umas às outras em todos os aspectos, porque isso seria, eu diria, um grande prejuízo para, inclusive, a dinâmica da existência da igreja local, em que Deus se manifesta exatamente nessa diversidade. Essa diversidade da igreja corresponde à própria diversidade da Trindade. A igreja se relaciona com a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são diversos e um. Há uma diversidade na Trindade, mas uma unidade intrínseca a essa diversidade. A diversidade não é um problema. Atenção para a relação profunda da igreja com a Trindade. Isso fica exposto em 1 aos Coríntios 12, versículo 4, até o versículo 6. Lá está escrito a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Num contexto de funcionalidade, de operação, de eficácia da igreja local, é o Espírito, o Pai, o Filho, a diversidade divina e a unidade divina trabalham em prol da diversidade, da unidade da igreja. Então, queridos e queridas, senhoras e senhores, meus queridos companheiros aqui, eu quero agradecer pela atenção e, como sempre, desejar que você, sob a orientação, sob a inspiração do Espírito, consiga transmitir estas verdades, estas informações importantíssimas para o estudante da Palavra de Deus, especialmente matriculado na sua classe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.